Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus para o teu coração. Estamos nós aqui novamente para dar continuidade do que nós estávamos falando no vídeo anterior, o qual nós pegamos por base, o texto, a Epístola de Paulo aos Gálatas, o capítulo 1, e vou voltar a reler aqui o versículo de número 6, que está escrito: Maravilho-me de que tão depressa passastes daquele que vos chamou à graça de Cristo para outro evangelho. Esse é o texto que nós começamos no vídeo passado, e para o vídeo não ficar aí um tanto extenso, nós dividimos eles em partes, E nessa continuidade, eu quero falar com vocês, ainda continuando no que Paulo disse, sobre o outro evangelho. Vamos dar continuidade aí então. Amados, esse outro evangelho qual Paulo ele descreve, ele tem muitas características, Tem várias roupagens aí, e isso tem feito com que essa gente tenha sido bem aceita no meio evangélico. Por quê? Porque ele se parece com o evangelho de Cristo. Só que o objetivo dele, o objetivo desse outro evangelho, não é o mesmo ensino que Jesus ensinou. Por exemplo, quando nós vemos Paulo, ele combateu fortemente esse outro evangelho, porque os irmãos, no passado, você vai ver em Atos dos Apóstolos, os irmãos ali, a igreja que começou ali, o que eles tinham, eles repartiam uns com os outros para que ninguém viesse a padecer necessidade. Então, era um evangelho de ajuda, um evangelho de amor. E hoje o evangelho que nós vemos hoje é um evangelho individualista, um evangelho onde você merece, um evangelho onde você pode, um evangelho onde você tem que ter. Vivemos hoje um evangelho que ele acrescenta algo mais no evangelho de Cristo, sendo que a palavra de Deus está escrito: ai daquele que acrescenta ou que tira alguma coisa de dentro desta palavra. Então nossos olhos precisam estar atentos a tudo isso aí. Por quê? Precisa estar atento, igreja, porque essa nova roupagem do evangelho tem distanciado as pessoas de Cristo, tem afastado as pessoas da presença de Deus. É por isso que hoje nós vemos tantos escândalos. Por quê? Porque é um evangelho o qual a tua obra é que conta. E não importa se você se arrependeu ou não. O importante é você estar indo na igreja, você estar dizimando, não é? Você fazer alguma coisa, aí já tá tudo bem. Mesmo que você viva uma vida de pecado, mas se você estiver dizimando na igreja corretamente, se você tiver ali, a hora que a igreja ou o pastor precisar, você puder enfiar a mão no bolso e ajudar ele, é o que conta. Não é um evangelho que não precisa se arrepender. E isso está errado, completamente errado. Nós precisamos ver bem isso. Esse outro evangelho também, ele traz consigo. Eu não sou contra, por exemplo, o servo de Deus andar bem vestido. Ou porque hoje é muita contradição, Se o pastor tem, ele está roubando. Se ele não tem, ele está no pecado. Então tem esses dois extremos no meio evangélico. Mas, voltando ao assunto, o evangelho da prosperidade que também foi criado, não aqui no Brasil, mas hoje nós não temos tempo para citar
com quem começou, mas você vai ver que esse evangelho da prosperidade é um evangelho que pregado onde você tem que ter, onde você pode, onde Cristo, aliás, onde o evangelho pregado é um evangelho que você não pode ter falta de nada, não é? É um evangelho que oferece um império aqui na terra mesmo. Só que o interessante, né, que os únicos que estão ficando milionários com esse evangelho da prosperidade é quem prega, né? Porque o povo continua pobre. Desse evangelho da prosperidade, os pregadores estão andando de avião para baixo para cima, estão comendo do bom e do melhor, enquanto as ovelhas, uma boa parte das ovelhas estão passando necessidade, não é? E aí nós vamos para a Bíblia Sagrada, os apóstolos não morreram ricos, os apóstolos não morreram ricos, os profetas também não, mas essa gente está ficando milionária, né? Essa gente está ficando milionária. Então, esse é o evangelho da prosperidade, pregado. E eles dizem, não, Cristo quer que você seja próspero. Eu concordo, Cristo ele quer que a gente seja próspero, mas lembrando que o nosso reino não é aqui. Nós não podemos ficar brigando ou uma luta exagerada para ter prosperidade aqui na terra. Porque se você tiver, muito bem, Deus vai estar com você, mas se você não tiver, Deus também vai estar com você. Paulo ele fala bem claro em uma de suas epístolas, o qual ele diz que ele aprendeu a ter fartura, mas também aprendeu a padecer necessidade. Hoje essa gente não quer passar necessidade, né? Hoje, se você passar necessidade, é o diabo que está tomando conta da tua vida, é você que está no pecado. Se você não tiver um carrão, uma casona, se você não tiver muito dinheiro, você está no pecado. É o evangelho da prosperidade, uma vida próspera. Interessante isso, né? E o povo de Deus engolindo tudo isso. A igreja está engolindo tudo isso. Aonde que Jesus prometeu ficar dando casa, carro e dinheiro? O evangelho de Cristo ele era centralizado no arrependimento, no amor ao próximo. Esse era o evangelho de Cristo. A base do que Jesus pregava, a base do que Jesus ensinava era o amor, o arrependimento, o perdão. Jesus falava muito sobre isso. Agora essa gente só fala das coisas daqui da terra, só da prosperidade, só da prosperidade. Deus vai te honrar, prosperidade, Deus vai te honrar, Deus vai dar. Quem vê pensa que Deus está aqui só para dar as coisas para nós, né? Deus está aparecendo hoje, né? Me perdoa a expressão, mas estão pensando que Deus é Papai Noel para ficar dando as coisas. Isso não pode acontecer. O povo de Deus precisa abrir os olhos, porque usam o nome de Deus para falar de algo material, algo terreno, coisa que Deus nem falou. É por isso que hoje o Brasil está do jeito que está. Uma violência, morte, porque a igreja não está sendo a igreja. A igreja não está fazendo o papel que deveria fazer. Os pastores não estão fazendo o que deveria fazer. O evangelho hoje de autoajuda, o evangelho onde leva a pessoa lá em cima. Leva a pessoa lá em cima. Não, né, até parece que só existe isso hoje. Parece que está todo mundo doente. Parece que todo mundo precisa ser honrado. Parece que todo mundo precisa uma palavra de autoestima. Ninguém precisa mais se arrepender, não é? Ninguém precisa mais de arrependimento, ninguém precisa mais entregar a vida a Cristo, reconhecê-lo como Salvador, ninguém precisa mais.
Hoje o negócio aquele, o teu inimigo. Deixa eu te dizer uma coisa. Porque o evangelho que estão pregando aí incita as pessoas a ficarem uma contra a outra. Eu tenho que falar isso. Esse evangelho pregado hoje é um evangelho que incita as pessoas a ficarem uma contra a outra. É um evangelho que você olha e o teu irmão do lado é o teu inimigo. Ô, gente, Paulo vai dizer que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra o maligno. Agora, que história é essa? Se o teu inimigo... O nosso irmão não é nosso inimigo, não. De repente ele pode estar sendo usado pelo inimigo, mas não é ele que nós temos que combater. Nós temos que combater o inimigo que está usando a vida dele. Combater de que maneira? Orando por ele. Foi o que Jesus ensinou. Orando por ele. Orando por ele. Para que esse mal possa sair da vida dele. E sair da nossa também, né? Porque quando nós começamos a olhar e pensar que os irmãos à nossa volta são nossos inimigos, nós estamos distantes de Deus e longe da palavra. Muito longe. Um outro evangelho pregado também nos dias de hoje, né? Não vou nem dizer um evangelho, mas faz parte, é o sincretismo religioso que entrou dentro da igreja. Se fala muito que o povo católico é idólatra, né? Mas o povo evangélico também é idólatra. Diz, não, os irmãos católicos é idólatra e critica, não é? E critica os irmãos... Está passando uma moto aqui na rua. E critica, né, os irmãos católicos. Nós não temos que criticar, nós temos que orar por eles. Temos que orar por eles para que os olhos deles sejam abertos. Mas, enfim, voltando. Se fala muito deles ser idólatra, mas o povo evangélico também é idólatra. Não é? É idólatra do pastor. É idólatra de um sabonete. É idólatra de uma caneta ungida, da água. Quem aqui, você que vê esse vídeo, quem aqui não é do tempo que se colocava um copo d'água em cima da televisão quando o pregador, o missionário, o bispo, o apóstolo, que seja, aparecia na TV para orar? Quem nunca fez isso? Não é? Hoje quase não se tem, porque hoje a TV agora é daquelas tela plana, né? Então fica difícil. Mas quando era aqueles caixotes, as pessoas colocavam o copo d'água em cima da TV. Aí você pode me dizer, mas irmão, você é contra isso? A palavra de Deus fala que o Senhor abençoará o nosso pão, a nossa água. Sim, desde quando você aceitou a Cristo, entregou a vida a Cristo, tudo que você tem vai ser abençoado por Deus. Agora, o que nós não podemos, igreja, é idolatrar isso. É o sincretismo religioso, onde a pessoa ela crê que o copo d'água vai curar, mas se ela orar, ela não crê que vai ser curada. Ela crê mais no copo d'água que o pastor vai orar. Crê mais no sabonete ungido, na água que veio de Israel, né? O pão abençoado, a colher de pedreiro, a caneta que você vai assinar, que vai mudar a tua história. O que mais? Tem muita coisa. O lenço. Eles pegam isso e fazem disso uma doutrina. Pegam todas esses... Gente, a Bíblia não fala que Paulo estava distribuindo lenço para ninguém. O texto diz, levavam o lenço de Paulo. Mas não fala que Paulo saía distribuindo lenço. Né? Paulo enxugava o suor, alguém catava e levava embora. Mas essa gente diz, não, o Paulo também distribuía lenço. E aí começa. Aí o povo de Deus fica idólatra. Tem ficado idólatra disso tudo. Tem ficado idólatra dessas coisas. E isso é pecado. Só que ninguém vê, né? Ninguém vê isso. Ninguém vê que isso é pecado. Isso é outro evangelho pregado e o povo de Deus aceita. O povo de Deus pega... O pastor vai dar o lenço hoje, aí pega
Gente, não precisa nada disso. Você precisa ter fé em Cristo. A fé, simplesmente a fé. Você precisa crer em Deus e ter fé. Não precisa de nada disso. Se você tem fé, se você crê em Deus de todo o teu coração, você vai viver uma vida abençoada. Você não vai precisar ficar correndo atrás de prosperidade. Você não vai precisar ficar correndo atrás da bênção, para dizer melhor. Se você crê em Deus, você entregou sua vida a Cristo, não vai precisar você ficar correndo atrás, não. Porque essas coisas te alcançarão. Então abre os teus olhos. Porque de repente na igreja que você está acontecendo isso. Eu não estou aqui para dividir e nem para falar, ó, sai da tua igreja. Não estou aqui para isso. Eu estou aqui para ensinar a palavra de Deus. Eu estou aqui para te ensinar o caminho correto. Porque hoje não estou ensinando. Estou ensinando o evangelho fácil, o evangelho barato. O cultismo que entrou dentro da igreja, que vem com técnicas, né, para fazer as pessoas chorarem. Não, chorarem de emoção, né? Porque chora hoje de emoção quando amanhã está perdido no mundo, fazendo tudo que não presta. Eu estou aqui para ajudar você, para que você abra os teus olhos. Eu quero orar com você nessa noite. Eu quero orar com você. E no decorrer dos vídeos nós vamos falando mais sobre o assunto. Deixe seu comentário de algum tema que você queira que nós abordamos. Você que não é inscrito nesse canal, se inscreva nesse canal. Eu sou o Evangelista Alexandre. Você que não é inscrito, se inscreva nesse canal, ative o sino das notificações para você ficar por dentro dos vídeos que nós postamos. E eu tenho certeza que Deus sempre vai estar abençoando a sua vida. Se você tiver algum pedido de oração, deixa aí no comentário também. Nós vamos estar orando por você e pela sua família. Meu Deus e meu Pai, nós oramos com todos neste momento, por todos que vão ouvir esta palavra, por todos que comigo acompanham, Senhor. Meu Deus, eu te peço, abençoa cada vida, cada pessoa neste momento, que a tua graça e a tua misericórdia possa alcançar cada coração. Meu Deus, que os nossos olhos sejam abertos, que os nossos olhos, meu Pai, sejam abertos, que não sejamos enganados, mas que cada dia, Pai, a luz do Espírito Santo possa resplandecer em cada um de nós. Meu Deus, eu oro por todos que me ouvem, que me veem neste momento, por todos que vão ver. Alcança cada um pela tua infinita graça, amor e misericórdia. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Eu vou ficando por aqui. Deus abençoe a sua vida poderosamente.